Olá, seja muito bem-vindo à Universidade do Gerente. Hoje nós temos um assunto muito importante para empresários e gerentes. Nós vamos falar hoje sobre ponto de equilíbrio, a importância de você conhecer o ponto de equilíbrio do seu negócio, da sua empresa e como você pode gerenciar a sua empresa de olho nesse importante indicador, no ponto de equilíbrio. E para isso, nós vamos conversar aqui com o consultor Marcos Fábio, consultor especializado, meu colega como consultor externo do Sebrae, especializado em área financeira, em área estratégica. Marcos Fábio, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo novamente aqui na Universidade do Gerente. Zé Júnior, eu que agradeço, né? O bate-papo, quando é bom, a hora flui, as coisas vão andando, né? A hora que se assusta, o cronômetro já estourou. Então, vamos continuar falando de finanças empresariais, vamos falar desse tema muito importante e que tão poucas empresas fazem bem nesse país. Então, já que a gente está na Universidade do Gerente, você que está se formando como gerente, não esqueça. Você pode entender de comercial, de marketing, você pode querer especializar em qualquer uma dessas áreas. Mas finanças, todos nós precisamos de saber. Então, sempre lembre, eu sou um bom gerente comercial, que entende de finanças. Eu sou um bom gerente de RH, que entende de finanças. Finanças é uma disciplina base para todas as outras na gestão do negócio. Quando a gente fala, Marcos Fábio, sobre o tripé, né, de formação de habilidades e competências de gerentes, que a gente passa ali pelas competências de liderança, pelas competências específicas da área que ele está, a gente também fala sobre a necessidade, né, de habilidades e competências na área de gestão, na área de administração. E aí dentro, obviamente, a gestão financeira, né? Não quer dizer que o gestor vá sentar para fazer os relatórios, né? Mas ele tem que saber ler essas informações para tomada de decisão. Então, é muito importante que os nossos gestores venham a conhecer mais sobre o ponto de equilíbrio. E qual que é a sua mensagem inicial para que a gente possa iniciar essa nossa conversa sobre o ponto de equilíbrio, Marcos Fábio? Quando eu era menino, eu escutei um amigo do meu pai, que era comerciante, falando assim: enquanto está empatando, tá bom, só não pode perder. E eu era muito jovem, né, criança ainda. Essa frase ficou marcada na minha cabeça e anos mais tarde eu vim entender isso. Bom, na verdade, primeiro que eu não concordo com ele. Enquanto está empatando, não é que tá bom, né? Obviamente que numa era de pandemia, se você estiver conseguindo empatar, tá ótimo. Mas vamos usar esse termo enquanto está empatando, tá bom, para a gente tentar explicar o seguinte. Quando a gente começa o mês no dia 1º, a gente já sabe que a gente tem conta para pagar. Nós temos custos que, independentemente de vender ou não, eles estarão lá. E nós sabemos que precisamos de vender para poder bancar esses custos e ainda sobrar um resultado, que a gente vai chamar isso de lucro, né? Lá no final. O problema é, se você não conhece o seu ponto de equilíbrio, é como se você estivesse andando às cegas, numa noite, num carro sem farol. Você não sabe qual é a hora que você precisa de acelerar, você não sabe que horas você tem que parar. Então, o ponto de equilíbrio ele pode ser medido tanto em reais, em faturamento, quanto em dias. Eu costumo fazer essa conta dos dois jeitos. Eu costumo fazer uma conta do ponto de equilíbrio em reais e levando a média de vendas, isso significa quantos dias. Então, só dando um exemplo, né, Júnior? Uma empresa de varejo, por exemplo, né? Uma loja, uma papelaria, uma loja de roupa, uma autopeças, enfim, normalmente, se ela fica aberta 26 dias, o ponto de equilíbrio pode ser alcançado, aquelas mais eficientes no 18º dia e aquelas menos eficientes lá para o 23º ou 24º dia, ou seja, se ele fica aberto 26 dias, até o 24º dia aberto, ele alcança o ponto de equilíbrio e só naqueles 2 dias... Ele tem 2 dias para fazer o lucro só. Agora imagina no mês que tem 2 feriados. Então, significa dizer... E isso sem contar naquelas empresas que elas têm um ponto de equilíbrio acima do número de dias abertos, ou seja, o ponto de equilíbrio dela é alcançado no 28º dia, mas ele só fica aberto 26 dias. Significa dizer que ele está operando em prejuízo. O mês, para ele, precisaria ter mais dias para que ele conseguisse fazer para pagar as contas, né?
Eu preparei aqui, se você me permite, eu vou compartilhar a tela de uma forma bem rápida para Ótimo, tentar fica mais explicar ilustrativo, fica mais isso. fácil de todos visualizarem. Fantástico. Eu vou tentar explicar o ponto de equilíbrio com essa imagem aí, né? Essa imagem, achei ela muito bonita no dia que eu estava montando o slide. O ponto de equilíbrio é o lugar onde as contas, as receitas totais se equilibram com as despesas totais de um mês. Por isso que fica em equilíbrio. Então, vamos entender isso, né? Nessa breve explicação. De um lado, você tem o seu faturamento em reais e do outro lado, no gráfico, né, no outro eixo, você tem o número de dias. E aqui, então, nós temos aqui os nossos custos totais. O que são os meus custos totais? É a soma dos meus custos fixos com os meus custos variáveis. E o ponto aonde a receita total, né, as suas vendas totais encontram os seus custos totais, nós vamos chamar de ponto de equilíbrio. Então, antes do cruzamento é a zona do prejuízo, depois do cruzamento é a zona do lucro. Então, o meu ponto de equilíbrio se encontra exatamente aqui no meio. Bom, mas como é que eu descubro, então, aonde é o meu ponto de equilíbrio aqui? Então, aqui no gráfico, no eixo do reais aqui, se você tem aqui, por exemplo, sua venda média é 100 mil reais, pode ser que o seu ponto de equilíbrio se dê aí por volta dos 80, 85 mil reais. Ou seja, a hora que você atingir 80, 85 mil reais de venda, você atingiu o seu ponto de equilíbrio. Dali para frente, tudo que você fizer é lucro. Eu gosto de mostrar aqui também outro gráfico, Zé Júnior, que mostra como que a gente pode atuar de maneira ativa para reduzir o ponto de equilíbrio. Não sei se quem está nos ouvindo vai concordar com a minha afirmação. A minha afirmação é a seguinte: quanto antes você atingir o seu ponto de equilíbrio, melhor. Nesse exemplo aqui, eu dei no eixo horizontal 30 dias. Agora, essa análise por dia, Marcos Fábio, eu acho extremamente interessante para que o empresário tenha noção da importância desse cronograma, desse calendário mensal que ele tem para cumprir o ponto de equilíbrio e aí sim atingir o lucro, né? Vamos fazer uma conta simples. Conta simples. Você vende R$2.000 por dia. Se você fica 30 dias aberto, você está vendendo R$60.000 no mês. Só para fazer conta redonda. Correto. Vamos imaginar que você chega numa loja de shopping, funciona todos os dias. 30 mil. Beleza. Nesse exemplo aqui, o ponto de equilíbrio desse sujeito está se dando no 26º dia. Então, se a gente multiplicar aí 26 vezes 2, nós teremos R$52.000, não é isso? Então, nós estamos falando que quando ele chega a R$52.000 de uma venda de 60, ele atingiu o seu ponto de equilíbrio. Como que ele pode atuar para reduzir o seu ponto de equilíbrio, alcançar ele mais cedo? Se ele fizer um esforço maior de vendas, então esse gráfico em vermelho representa uma intensidade maior nas suas vendas, ou seja, você tiver um esforço maior de vendas no início do mês, você vai conseguir subir a sua linha das vendas totais, fazendo então com que o seu ponto de equilíbrio se aproxime para cá, chegando então no 20º dia. Ou seja, se você atinge o seu ponto de equilíbrio no dia 20, meu amigo, você ainda tem 10 dias do mês, nesse exemplo, para se deliciar e fazer as coisas da forma correta. Eu quero dar um exemplo aqui de quando eu era menino, estudava lá no Industrial, Escola Estadual Engenheiro Queiroz Júnior, lá na minha terra natal, em Itabirito. Aqueles alunos que eram mais aplicados passavam no 3º trimestre. Então, significa dizer, se no 3º trimestre você já tinha nota para passar de ano, os mais preguiçosos não faziam mais nada. Já tinha garantido o ano. Os mais estudiosos já falavam, agora que eu já passei, vou estudar de forma mais tranquila, vou fazer a prova de uma forma emocionalmente mais equilibrada e acabava gerando nota mais alta. O ponto de equilíbrio é a mesma coisa. Se no dia 20 do mês, com 30 dias abertos, você atingir o seu ponto de equilíbrio, você vai ter vendas menos desesperadas, não tem que fazer muita liquidação, não tem que dar muito desconto, porque você já atingiu o seu ponto de equilíbrio. Agora, aquelas empresas que vão atingir seu ponto de equilíbrio perto do fim do mês, fica igual maluco, igual desesperado, lá tendo que vender de qualquer jeito para poder tentar bater o ponto de equilíbrio. E um detalhe aqui, Zé Júnior. Poucos gerentes sabem disso. Muitas pessoas acham que você calcula meta em relação ao ano anterior. Vou colocar a meta desse ano 10% em relação ao ano anterior.
maior mentira do mundo, maior inverdade do mundo. Porque vamos imaginar, nós estamos nesse mês agora em junho, vamos imaginar que você colocou sua meta 10% em relação a junho do ano passado. Só que se em junho do ano passado você teve um grande prejuízo, mesmo vendendo 10% a mais, é perigoso que você ainda dê prejuízo. Aí você coloca a meta 10% a mais em relação ao ano anterior, bateu a meta, vai pagar churrasco, premiação e tudo mais, tendo prejuízo. Você calcula a meta a partir do seu ponto de equilíbrio. Então, significa dizer que pode ser, para você bater o seu ponto de equilíbrio em um determinado mês, você tenha que vender, às vezes, 15% a mais do que no ano anterior. Né? Então, todo gerente precisa conhecer o seu ponto de equilíbrio. E você já percebeu aqui, na nossa explicação, que o ponto de equilíbrio é calculado, é uma relação entre vendas e custo. Então, quanto mais você vende, menor vai ser seu ponto de equilíbrio, proporcionalmente, e quanto menos você custa, mais rápido você atinge seu ponto de equilíbrio. Nesse primeiro exemplo, eu dei o exemplo das vendas aumentando nos primeiros dias do mês. Você puxa o seu ponto de equilíbrio para antes, lá para o dia 20. Vou dar um outro exemplo. Né? O outro exemplo é esse exemplo aqui. O seu ponto de equilíbrio também, igual no exemplo anterior, no dia 26. Mas se você abaixa o seu custo total, você naturalmente vai trazer seu ponto de equilíbrio de novo para o dia 20. Então, significa dizer que quanto menos custo fixo você tiver, então uma empresa que não faz o seu controle de custo correto, tem a capacidade de engordar, vai trazendo muita conta para a empresa pagar, confusão da vida pessoal com a vida empresarial, faz a compra da açougue e bota para a empresa pagar, compra o apartamento e bota a prestação para a empresa pagar. Você troca o carro. Negócio, não os nossos empresários, né? Os outros trocam carro, fazem todo tipo de gasto pessoal. Exatamente. Aumenta o custo do negócio, o ponto de equilíbrio fica mais alto. O exemplo da casa, de novo, que eu estava falando outra vez, ele é válido. Quanto mais despesas fixas você trouxe para dentro do seu salário, mais salário você tem que ter. Então, o cara que poupa para comprar à vista, ele poupa e quando chega na loja vai comprar TV de 42 polegadas, de 50, não importa. Ele tem o dinheiro à vista, ele vai conseguir desconto e tudo mais. O cara que não economizou e vai financiar, e ele fez isso e dividiu em suaves prestações de R$300, ele aumentou o custo fixo dele, ou seja, nos próximos 24 meses ou 36 meses, ele tem R$300 a mais de custo. Exato. Né? E outra observação importante quando você faz essa comparação do ponto de equilíbrio, aumentando a venda, né? Digamos, duas estratégias aqui, duas ações que eu posso ter. Uma, aumentar as vendas e a outra, reduzir o custo. É que muitas vezes o empresário ele fica muito apegado à necessidade de aumentar vendas e se esquece de observar os lucros. E se esquece de reduzir os custos. E às vezes uma redução de custo, ela tende a dar um retorno até mais rápido que um aumento de vendas, não é? Vou te dar um exemplo, porque eu acho que o exemplo vale mais do que 1000 palavras, né? Vamos entender isso. Hoje a gente fala muito em escalar negócios, né? As startups vieram nos mostrar que isso é possível. Então, por exemplo, quando você abre uma loja e você chegou num faturamento que era o faturamento esperado por aquela loja, você imaginou, essa loja aqui foi feita para vender R$100 mil por mês, e você chegou no 100 mil, e às vezes você quer vender mais, você fala assim, poxa vida, vou abrir outra loja. Quando você abre outra loja, o que você faz? Você vai ter que pagar um outro aluguel, né? Você abriu uma filial, é outro aluguel, novos funcionários. Então, você até vai aumentar a sua venda, mas aumentou seu custo na mesma proporção. Isso não é um bom negócio. Então, vamos entender o seguinte. A lógica é conseguir vender mais com a mesma quantidade de custo. Por isso que eu falo, normalmente uma empresa, quanto mais ela conseguir transformar os custos fixos dela em custos variáveis, vai ser melhor para ela. Quanto menor for o custo fixo, menor vai ser o ponto de equilíbrio. E só para finalizar, porque para a gente também tomar cuidado com o tempo, eu queria dizer, vou compartilhar a tela novamente, só para mostrar, conforme eu havia falado da outra vez da DRE, né, que é importante, você calcula o ponto de equilíbrio em função da sua DRE. Nesse exemplo que eu estou apresentando aqui,
Essa empresa que vendeu 120 mil gerou de margem de contribuição 69.600, que é 58%. Como é que você faz cálculo do ponto de equilíbrio? É o seu custo fixo, que é 53 mil, dividido pelo percentual da margem de contribuição, que é 58%. No exemplo dessa loja, para ela ter o ponto de equilíbrio, repare que tem aqui 5 mil de prestação, que é um custo não operacional, se ela não tivesse os 5 mil para pagar de prestação, se ela vendesse 91 mil reais, ou seja, 76% do que ela vende de média, era o ponto de equilíbrio dela. Mas para pagar o financiamento, que são mais 5 mil, ela precisa vender 100 mil, ou seja, a venda mensal dela, média 120, ela atinge seu ponto de equilíbrio com 100 mil. Fazendo uma conta simples de outro jeito, se preferir. Se você fica 30 dias abertos vendendo 120 mil, você está vendendo, em média, 4 mil por dia. Para vender 100 mil, então 100 mil dividido por 4, 25. Vai ser no 25º dia que você vendeu 100 mil, ou seja, 30 dias abertos, no dia 25 você atingiu o seu ponto de equilíbrio. Tem mais 5 dias para ganhar dinheiro. É isso aí. Então, quando a gente começa a olhar para isso, conhecer essa conta para um gerente é fundamental. É loucura, desculpa falar desse jeito, um gerente ter como meta um valor de vendas menor do que o seu ponto de equilíbrio. Não justifica. Não justifica, o negócio está aberto, né? Não justifica, a empresa está vivendo e ela vai acabar fadada a um insucesso. Para a gente finalizar, então, Marcos Fábio, esse nosso assunto sobre ponto de equilíbrio. Para quem está nos assistindo, quer aprofundar mais, quer levar essa prática do ponto de equilíbrio, de gerenciar o seu negócio, utilizando também esse indicador financeiro do ponto de equilíbrio, quais são as suas dicas ou qual é a sua dica para quem está nos assistindo? Fantástico. Pode acessar o material na Universidade Gerente, tem muitos bons conteúdos. Eu tenho uma palestra no meu canal, é só clicar aqui no link lá no meu canal do YouTube, né? Fantástico. Eu vou colocar o link da palestra do Marcos Fábio, que o Marcos Fábio está falando, ali na hora que ele apontou o dedo. Então, quem quiser se aprofundar mais no assunto de gestão financeira com o Marcos Fábio, vai estar o link ali, é só clicar que você vai direto para o canal do Marcos Fábio e para os vídeos do Marcos Fábio, que eu consumo muito esse material do Marcos Fábio, eu sempre o acompanho, indico a todo mundo também que siga e que o acompanhe, tem muito material interessante e prático para o dia a dia, né? E, para finalizar, eu queria só chamar a atenção de novo, até fizemos um outro vídeo, né, falando sobre isso, né, Zé Júnior? Você só consegue descobrir o seu ponto de equilíbrio se você conhecer qual é seu custo fixo e sua margem de contribuição. Você só vai conseguir saber qual é o seu custo fixo e sua margem de contribuição se seus números estiverem organizados, bem apontados, bem gerenciados. É a partir desses números que você consegue indicadores para tomada de decisão. Fantástico. Muito obrigado, Marcos Fábio. Muito obrigado a você também que está nos assistindo. Daqui a pouquinho tem mais um vídeo com mais uma ferramenta de gestão financeira aqui com o Marcos Fábio. Muito obrigado, Marcos. Muito obrigado a todos. Eu que agradeço. Grande abraço.